No sertão de Sergipe, em 1927, gado se marcava com ferro em brasa. Era costume antigo, necessário, ninguém discutia. Mas naquele terreiro empoeirado da fazenda Lagoa Seca, o que estava sendo marcado não era boi nenhum. Era gente. O cheiro subiu antes do grito. Carne queimada tem um odor que não se confunde com mais nada no mundo, adocicado e podre ao mesmo tempo, pesado como fumaça de enxofre. Quem estava parado naquele terreiro naquele dia carregou esse cheiro na memória até o fim da vida. Uma mulher segurada por 2 homens. 4 filhos escondidos atrás de uma cerca de pau a pique. E um coronel de pé, chapéu de abas largas, paletó de linho encardido, com a expressão de quem estava cumprindo apenas mais uma tarefa do dia. O ferro tinha o formato de uma letra. E foi pressionado na bochecha de uma viúva por uma dívida de 3 sacos de farinha. 3 sacos de farinha. Agora, antes de eu te contar o que aconteceu depois, e muita coisa aconteceu depois, deixa eu te plantar 3 coisas na cabeça que vão ficar coçando até o fim desse caos. Primeiro, um dos filhos dessa mulher saiu correndo pela caatinga naquele mesmo instante. Andou quase 2 dias sem comer, sem dormir direito, com uma imagem queimada nos olhos que não era diferente da marca queimada no rosto da mãe. Esse menino encontrou alguém. E o que esse alguém fez com o que o menino contou vai mudar tudo nessa história. Segundo, o coronel Deodato Sampaio Lins tinha um costume com o ferro que ele não herdou sozinho. Tinha alguém por trás desse hábito, uma história enterrada fazia anos no agreste sergipano, que explica por que um homem chega ao ponto de tratar outro ser humano como cabeça de gado. Esse detalhe que parece pequeno vai mudar o peso de tudo que você vai ouvir. Terceiro, antes do fim desse caos, aquele mesmo ferro, o D de Deodato, o mesmo instrumento, a mesma brasa, ia ser aceso de novo. Só que dessa vez ia ser numa mão diferente. Esse é o caos da viúva perpetuana, do coronel que esqueceu que o sertão tem memória longa, e de Lampião, Virgulino Ferreira da Silva, o rei do cangaço, que quando soube da marca, decidiu que era hora de devolver. Se você é do Nordeste, me diz aí, de qual cidade você tá vendo esse caos? Pode sentar, que esse caos é comprido. E cada minuto vale a pena. O agreste sergipano em 1927 não era lugar para fraco de espírito. A seca do ano anterior tinha comido o que restava de verde na caatinga, deixando só o esqueleto branco das juremas e o chão rachado como o lábio de homem com febre. As aves sumiam cedo, o sol chegava pesado antes das 8 da manhã, e a poeira que o vento levantava tinha gosto de coisa morta na boca. A fazenda Lagoa Seca ficava a quase 3 léguas da vila de Simão Dias, numa curva do caminho onde a estrada de barro vermelho afunilava entre 2 paredões de pedra cobertos de chique-chique. O nome da fazenda era uma ironia que ninguém ousava comentar em voz alta. A lagoa que dera nome ao lugar estava seca fazia 15 anos. O que sobrava era o nome, o pó, e o coronel Deodato Sampaio Lins. 300 famílias de mieiros viviam espalhadas pelas terras da Lagoa Seca. 300 famílias que acordavam antes do galo, que dobravam a espinha sobre o algodão desde o clarear até o escurecer, que entregavam metade da colheita pro coronel e ficavam com a outra metade, quando havia outra metade. Nos anos de seca, não havia. E quando não havia, começava a dívida. E quando começava a dívida, começava o problema. O vaqueiro Zé Bolacha, que tinha esse apelido porque nunca se viu homem mais redondo e mais duro ao mesmo tempo, com jeito de queijo curado, trabalhava na Lagoa Seca havia 12 anos e conhecia o coronel melhor do que queria. Costumava dizer pro compadre Totonho, baixinho, quase de boca fechada, que o coronel Deodato tinha 2 temperamentos, o de dia de feira, quando precisava de gente para ver, e o de dentro da fazenda, quando só os mieiros enxergavam. E que os 2 eram o mesmo homem, só que o de dentro da fazenda não se preocupava com testemunha.
Deodato herdara as terras do pai, o velho Salustiano Sampaio Lins, que morreu de apoplexia numa manhã de quarta-feira sem deixar saudade na maioria de quem o conhecia. Com as terras, herdou também os costumes. O velho Salustiano marcava o gado com as iniciais da família, o D e o S entrelaçados, num ferro fundido que o ferreiro da vila fizera décadas antes. Era prática comum, necessária até, num sertão onde o gado misturava nas pastagens e a propriedade precisava ser afirmada na pele do animal. Só que em algum momento, Zé Bolacha não sabia dizer quando, e esse detalhe vai voltar mais pra frente nesse causo. O coronel Deodato começou a enxergar pouca diferença entre um boi fujão e um meeiro devedor. Dizia que os dois fugiam do compromisso e os dois precisavam de marca para saber a quem pertenciam. Ninguém contestava. A delegacia de Simão Dias tinha na folha de pagamento do coronel um delegado chamado Raimundo Caô, homem de bigode fino e consciência mais fina ainda, que há 11 anos resolvia os problemas do coronel antes que virassem problema de verdade. E foi nesse sertão, nessa fazenda, debaixo desse céu branco de poeira, que Dona Perpetuana criava os 4 filhos sozinha depois que o marido, o meeiro Jacinto, morreu de febre em novembro do ano anterior, sem deixar nada além de um giral de varas, uma rede puída e uma dívida no caderno do coronel que crescia a cada mês como raiz de mandacaru no subsolo. Se você fosse o vaqueiro Zé Bolacha, que trabalhou 12 anos nessa fazenda e viu de perto o que o coronel Deodato era capaz de fazer, teria ficado ou teria ido embora bem antes que as coisas chegassem aonde chegaram? Comenta aí que eu quero saber, porque essa resposta diz muito sobre o sertão e sobre a gente. Dona Perpetuana Soares do Nascimento tinha 43 anos e uma espinha que não dobrava fácil, não por orgulho, mas por necessidade. Mulher de ossatura fina, cabelo sempre preso com um pano de chita desbotado, mãos que pareciam mais velhas do que o rosto por causa dos anos dobradas sobre a roça. Os vizinhos mais próximos, o casal Liberato e Dona Mercês, essa última parteira de toda a redondeza a 3 léguas, costumavam dizer que Perpetuana tinha o tipo de silêncio que só a gente que carregou muito aprende a ter. Não era tristeza. Era peso organizado. Depois da morte do marido Jacinto, ela passou a acordar antes de todo mundo. Antes do galo, antes da primeira claridade riscando o horizonte da caatinga. Atiçava o fogo, colocava a água para esquentar, cortava o resto do xerém da noite anterior, e só depois chamava os filhos. Antoninho, de 12 anos, o mais velho e já com jeito de homem nas mãos, as gêmeas Amélia e Severina, de 8, e o pequeno Doca, de 5, que ainda não entendia direito porque o pai não voltava. A dívida começou na seca de 1926, quando a roça de feijão e milho secou em pé antes de dar espiga. Perpetuana pediu 3 sacos de farinha no armazém da fazenda, armazém esse que era do próprio coronel Deodato, com preço que o coronel mesmo estipulava, anotado num caderno grosso que o capataz Olegário carregava debaixo do braço como se fosse coisa sagrada. 3 sacos. Preço inflado, como de costume. Juro correndo por baixo, como de costume. E sem roça para render naquele ano, a dívida ficou parada feito pedra no meio do caminho. O coronel Deodato não era homem de esperar. Tinha um calendário próprio para cobrar e um método próprio para quando a cobrança não resolvia. O capataz Olegário Bispo, magro, de pele cor de barro cozido, com um olho que não fechava direito por causa de uma cicatriz antiga, apareceu na porta da casinha de Perpetuana em 3 ocasiões diferentes, antes do dia do terreiro. Na terceira vez, avisou sem cerimônia. O coroné disse que se não aparecer com o que deve até sexta, vai aparecer do mesmo jeito. Só que a senhora não vai ter escolha de como. Perpetuana não tinha o que pagar. Não tinha de onde tirar. Pediu prazo a Olegário. Pediu que alguém explicasse ao coronel que a roça ia render no próximo ciclo, que ela ia trabalhar o dobro, que os filhos já estavam ajudando na colheita dos outros.
Olegário anotou tudo no caderninho que tirou do bolso do colete e foi embora sem prometer nada. Na sexta-feira seguinte, 2 jagunços baterem na porta antes do sol nascer. A mensagem era simples. O coronel Deodato queria ver Dona Perpetuana no terreiro da sede, com os filhos, antes das 8 da manhã. A expressão dos 2 homens na porta era do tipo que não deixava espaço para pergunta. Zé Bolacha viu quando Perpetuana passou pelo caminho da sede com os 4 filhos atrás, cada um de mão dada no outro, o pequeno Doca tropeçando nas pedras do atalho. O vaqueiro tirou o chapéu de couro devagar e ficou parado, olhando, sem saber muito bem por que estava tirando o chapéu. Como quem presta respeito sem entender ainda que respeito é aquilo que está prestando. Esse gesto do Zé Bolacha, esse chapéu tirado em silêncio, é um detalhe que parece pequeno agora, mas vai voltar nesse caos de um jeito que você não tá esperando. O terreiro da sede da Lagoa Seca era um espaço aberto de terra batida, margeado de um lado pelo curral de tábuas escurecidas pelo tempo, e do outro pelo galpão onde o algodão colhido esperava o caminhão do comprador. No centro, um pé de umbuzeiro velho que ninguém cortava, não por respeito à sombra, mas porque o coronel Deodato tinha superstiçãozinha com aquela árvore, diziam. Era lá embaixo do umbuzeiro que ele gostava de resolver os assuntos da fazenda que não eram assuntos de dentro de casa. Naquele dia, tinha gente reunida. Não por vontade própria, reunião no terreiro da Lagoa Seca era convocação, não convite. Os mieiros mais próximos da sede tinham recebido o recado na véspera pelo capataz Olegário, presença obrigatória às 8 da manhã, sem explicação do motivo. Quando o sertão não explica o motivo, a gente aprende a ter medo da resposta. O coronel Deodato chegou pela porta dos fundos da casa grande com o passo vagaroso de quem sabe que o mundo espera quando ele quer. Usava o paletó de linho mesmo com o calor que já era pesado naquela hora. Chapéu de abas largas, botina de couro bem lustrada, o tipo de lustre que só existe quando tem outra pessoa para lustrar. Atrás dele, Olegário Bispo com o caderninho e 2 jagunços que Zé Bolacha conhecia de nome, Chicão e o outro que chamavam de Baracho, um sujeito que não falava quase nada, e que o silêncio dele era mais ameaçador do que o grito de qualquer um. Perpetuana estava parada perto do umbuzeiro com os 4 filhos ao redor. O pequeno Doca segurava a saia da mãe com os 2 punhos. As gêmeas ficaram coladas uma na outra, como faziam quando tinham medo. Antoninho, o mais velho, de 12 anos, ficou um meio passo à frente da mãe, o gesto de proteção de um menino que ainda não tinha tamanho de homem mas já tinha o instinto. Deodato parou a 3 passos de Perpetuana. Não tirou o chapéu. Não havia nessa cena a menor cerimônia, era fiscal chegando para vistoriar mercadoria, não mais que isso. A dívida tá anotada, ele disse, e a voz era baixa, quase educada, que é o tipo de voz que mais assusta. Farinha emprestada, juro correndo. A senhora não pagou, não mandou recado, não apareceu. Fiz de conta que ia esperar. Não vou mais. Perpetuana abriu a boca para falar de prazo, de próxima colheita, de trabalho dobrado. Deodato levantou uma mão só, um gesto curto, sem raiva aparente, e ela calou. Boi que foge do curral a gente marca. Homem que foge da dívida também. Ele virou para Olegário sem pressa. Pode mandar buscar. O capataz assentiu e saiu em direção ao curral. Os mieiros reunidos no terreiro ficaram parados, olhando pro chão, pro céu, para qualquer lugar que não fosse o centro daquele círculo. Ninguém disse nada. O silêncio daquele terreiro tinha a textura do silêncio que acontece quando a gente sabe o que vem e não tem como parar. Zé Bolacha estava parado na beira do galpão, chapéu ainda na mão, e sentiu o estômago virar quando viu o Olegário voltar do curral carregando alguma coisa pelo cabo de madeira. O ferro ainda não estava aceso. Esse momento, o ferro frio, antes da brasa,
É o último em que ainda parecia possível que alguém dissesse alguma coisa, desse um passo à frente, mudasse o rumo daquele dia. Ninguém deu. Olegário Bispo caminhou até o fogão do curral como quem vai acender um cachimbo. Sem pressa. Sem cerimônia. Colocou o cabo de madeira do ferro encostado nas pedras do fogão e soprou a brasa até ela ficar elaranjada, viva, respirando. O cheiro de fumaça de lenha de Jurema se misturou com o ar parado do terreiro. Perpetuana ficou olhando pro ferro esquentar. Os joelhos dela não tremeram, não porque não tivesse medo, mas porque o medo grande demais paralisa diferente do medo pequeno. O pequeno Doca continuava segurando a saia da mãe com os 2 punhos fechados. Quando Olegário tirou o ferro do fogo e o metal estava alaranjado na ponta, o coronel Deodato assentiu pro Chicão e pro Baracho. Os 2 jagunços se moveram ao mesmo tempo, cada um tomando um braço de Perpetuana. Antoninho, de 12 anos, deu um passo à frente. Larga minha mãe. Baracho nem olhou pro menino. Deu um empurrão de lado com o antebraço que jogou Antoninho contra a cerca de pau a pique. As gêmeas Amélia e Severina se abraçaram sem fazer som. O pequeno Doca soltou a saia da mãe e ficou parado no meio do terreiro, boca aberta, sem entender o que os olhos estavam vendo. O coronel Deodato se aproximou. Tirou o chapéu, não por respeito, mas porque o calor estava forte. Olhou para Perpetuana com a mesma expressão de quem confere um arroxo num fardo de algodão. Vai doer, ele disse, quase com gentileza. Mas dói uma vez só. O ferro ficou 3 segundos encostado na bochecha esquerda de Perpetuana. 3 segundos que os mieiros reunidos naquele terreiro nunca conseguiram contar direito depois, alguns diziam que foram 10, outros diziam que foram 30. O tempo faz isso quando a gente vê algo que não devia existir no mundo. O cheiro veio antes do grito. Depois veio o grito. Depois o silêncio, que foi o pior dos 3. O D de Deodato ficou marcado na bochecha esquerda de Perpetuana Soares do Nascimento como se o rosto dela fosse sempre tivesse sido propriedade daquele homem. Antoninho levantou do chão, olhou para a mãe, e saiu correndo. Não correu para casa. Não correu pro vizinho. Saiu em direção à Caatinga, pelo caminho de baixo que ia dar no leito seco do riacho Canafístula, e desapareceu entre os pés de Mandacaru antes que qualquer um no terreiro percebesse que ele tinha sumido. O que esse menino carregava dentro do peito naquele momento, raiva, desespero, alguma coisa que ainda não tinha nome para ele, vai fazer sentido completo só quando você souber o que ele encontrou 2 dias depois na grota do riacho. Por ora, siga com o que aconteceu no terreiro. Zé Bolacha ficou parado na beira do galpão até o coronel Deodato voltar para Casa Grande e os mieiros se dispersarem em silêncio, cabeça baixa, como o gado que aprendeu o cerca. Só então o vaqueiro colocou o chapéu de volta na cabeça e foi até onde Perpetuana ainda estava de pé, segurada agora pela parteira Dona Mercês, que aparecera de não se sabe onde com um pano úmido e aquela expressão de quem cura o que não devia ter sido ferido. Agora aqui tem um detalhe que o sertão enterrou fundo e que muda o peso de tudo nessa história. O coronel Deodato Sampaio Lins era primo em 2º grau do marido morto de Perpetuana, o meeiro Jacinto. Tinham crescido meninos a meia légua um do outro, bebido água do mesmo açude, frequentado a mesma missa na vila. A dívida que Deodato cobrou no ferro não era dívida de estranho, era dívida de família. E isso explica porque a marca na bochecha de Perpetuana escandalizou o sertão de um jeito diferente do que qualquer outra violência do coronel tinha escandalizando antes. Seu avô ou bisavô já contou causo parecido com esse, de coronel que tratou parente como se fosse estranho de fazenda. Conta aqui embaixo, eu leio tudo, e tem muita história boa escondida nos comentários desse canal. A notícia correu pelo agreste sergipano do jeito que notícia ruim sempre corre no sertão, de boca em boca, cada versão um pouco maior que a anterior, mas o miolo,
A mulher, o ferro, o D na bochecha, esse miolo chegava igual em todo lugar. Em 3 dias, a história estava em Simão Dias. Em 5, tinha passado para Paripiranga, já na Bahia. Em menos de uma semana, chegou aos ouvidos de um cangaceiro chamado Zacarias Pedra, que estava numa bodega a 40 quilômetros dali esperando o capitão se decidir sobre o próximo rumo do bando. Zacarias Pedra ouviu o causo do bodegueiro, pediu outro copo de cachaça, e ficou um tempo olhando pro copo sem beber. Depois levantou, jogou moeda na mesa, e foi encontrar o menino Antoninho, que estava dormindo num canto da bodega, exausto, com os pés em carne viva de 2 dias de caminhada pela caatinga. Zacarias acordou o menino com um toque no ombro, deu água e um pedaço de rapadura, e disse que ia levar ele para conversar com alguém. O menino nem perguntou com quem. O capitão Lampião, Virgulino Ferreira da Silva, que o sertão da Bahia e de Pernambuco já conhecia de sobra, estava acampado numa grota do riacho Caraíbas, a quase 3 léguas da bodega, quando Zacarias Pedra chegou com o menino Antoninho pela mão. O bando estava em repouso. Alguns dormiam sob as palmas de licuri estendidas entre as pedras, outros limpavam armas com um pano velho de estopa. O fogo estava baixo, só brasa, com uma lata de feijão esquentando devagar. Era o tipo de tarde parada que o cangaço tinha entre uma movimentação e outra, silenciosa por fora, sempre com um olho aberto. Lampião estava sentado num canto, encostado numa rocha, costeando um pedaço de couro com a faca. Não levantou quando Zacarias chegou. Só parou o movimento da faca. "Capitão", disse Zacarias, com a voz baixa que usava quando o assunto era sério. "Esse menino tem um causo para contar." Antoninho foi empurrado levemente para frente pelo ombro. O menino tinha pé em carne viva, lábio rachado de sol, e os olhos do tipo que fica assim quando chora muito e depois seca, não de tristeza, mas de uma coisa mais dura que tristeza. Lampião olhou pro menino. Depois guardou a faca. "Senta aqui, meu filho. Fala devagar." Antoninho falou. Contou o terreiro, os jagunços, o ferro, o cheiro, o grito da mãe. Contou sem parar, sem ordem certa, como quem despeja coisa que ficou represada 2 dias dentro do peito. Lampião escutou tudo sem interromper uma vez sequer. Alguns cangaceiros ao redor foram parando o que faziam e ficando quietos, ouvindo também. Quando o menino terminou, o capitão ficou em silêncio por um tempo longo demais para ser indiferença. Esse silêncio de Lampião, o que ele fez com ele, você só vai entender de verdade quando o ferro acender de novo nesse caos. Depois perguntou só uma coisa. "Qual é o nome da fazenda, meu filho?" "Lagoa Seca", disse Antoninho. "Perto de Simão Dias." Lampião assentiu uma vez, devagar. Virou para Zacarias e falou com a calma de quem não precisa gritar para ser obedecido. "Arruma os homens. Saímos amanhã antes do galo." Zacarias não perguntou mais nada. Nenhum dos cangaceiros ao redor perguntou. No bando de Lampião, o capitão não explicava o que não precisava ser explicado. O menino Antoninho ficou olhando para o homem de chapéu de couro que tinha acabado de decidir o destino do coronel Deodato Sampaio Lins com menos palavras do que Olegário Bispo usava para anotar uma dívida no caderninho. Perguntou baixinho, quase com vergonha. "O senhor vai ajudar minha mãe?" Lampião olhou pro menino por um segundo e falou só isso. "Vai dormir, meu filho. Come o feijão primeiro." Não foi resposta de quem nega. Foi resposta de quem já decidiu e não precisa anunciar. Seu avô já contou o causo de homem do sertão que fez coisa parecida, que saiu sem explicar e voltou com a resposta feita. Me conta aqui embaixo, porque esses causos que a família guarda são os mais reais que existem. Enquanto o bando de Lampião preparava as alpercatas e os bornais na madrugada do dia seguinte,
O coronel Deodato Sampaio Lins jantava na casa grande da Lagoa Seca com o apetite de homem de consciência limpa. Olegário Bispo tinha trazido o relatório da semana, colheita adiantada, 3 famílias com dívida nova anotada, nenhum problema registrado. Deodato comeu o seu caldo de galinha, bebeu a sua aguardente com mel, e foi dormir sem saber que a 40 quilômetros dali um menino de 12 anos tinha encontrado alguém que sabia usar ferro melhor do que ele. Os cachorros da Lagoa Seca eram 5, criados soltos, treinados para latir a qualquer barulho estranho na estrada. 2 dias depois, quando as patas dos cavalos do bando levantaram poeira na curva do caminho de barro vermelho, os 5 cães começaram a latir todos juntos, e pararam de uma vez. Homem experiente no sertão sabe que cachorro que cala de repente é pior sinal do que cachorro que late sem parar. O capataz Olegário Bispo foi o primeiro a perceber que alguma coisa estava errada. Estava sentado no alpendre dos fundos da sede fumando um cigarro de palha quando os cães calaram. Levantou devagar, olhou para o lado da estrada, e viu a poeira ainda suspensa no ar da curva, mas nenhum animal, nenhuma figura, nenhum barulho de casco. Foi até a janela da cozinha e chamou o Chicão em voz baixa. Não adiantou. Quando Chicão abriu a porta dos fundos, Zacarias Pedra já estava do outro lado, com o cano do rifle apontado pro centro do peito dele. O bando entrou pela fazenda Lagoa Seca como a água entra por rachadura, sem fazer força, só ocupando o espaço que o medo abre. 4 homens pelo lado do curral, 2 pelo atalho do galpão, Lampião pela varanda da frente com passo vagaroso de quem não tem pressa porque sabe que o resultado já está decidido. O coronel Deodato Sampaio Lins estava sentado à mesa da sala de jantar com o prato ainda pela metade, carne de sol com maxixe, uma garrafa de aguardente com mel ao lado, o tipo de jantar de homem que não espera visita nem deve satisfação a ninguém. Quando a porta da varanda abriu sem bater, ele levantou a cabeça devagar, com a expressão de quem ia repreender o empregado que esqueceu de bater. Aí viu o chapéu de couro. Aí viu os homens atrás. A garrafa que estava segurando foi pousada na mesa com um cuidado excessivo, do tipo que acontece quando as mãos tremem e o dono delas não quer que ninguém veja. Lampião parou do outro lado da mesa. Olhou pro prato, olhou pro coronel, olhou para as paredes da sala, os retratos emoldurados, o crucifixo, a prateleira com a louça boa que só sai no domingo. Olhou com a calma de quem está fazendo o inventário. O senhor é Deodato Sampaio Lins, disse o capitão. Não era pergunta. O coronel abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Sou, respondeu, e a voz saiu menor do que ele queria. Agora, o que Lampião fez no segundo seguinte, esse silêncio que ele usou antes de responder, essa pausa que deixou o ar da sala parado, você só vai entender o peso completo disso quando o ferro acender de novo, mais pra frente nesse caos. O capitão puxou a cadeira do outro lado da mesa e sentou. Cruzou os braços. E falou com a voz baixa de quem governa sem precisar gritar. Ouvi dizer que o senhor tem um ferro bonito aqui nessa fazenda. Com uma letra. Deodato ficou quieto. Ouvi dizer também, continuou Lampião, que o senhor usou esse ferro numa mulher. Viúva. Com filho pequeno. Por 3 sacos de farinha. O silêncio que se seguiu não era o mesmo silêncio do terreiro no dia da marca. Aquele era o silêncio de gente com medo de agir. Esse era o silêncio de gente com medo de respirar. Se você já ouviu causo de homem que achou que nunca ia ter de responder pelo que fez, e aí chegou o dia, me conta aqui embaixo. Porque esse momento na sala do coronel Deodato é exatamente esse dia chegando. Trouxe o menino de volta também, disse Lampião, sem tirar os olhos do coronel. O filho dela. Que o senhor deixou correr 2 dias pela caatinga feito bicho. Esse menino dormiu no chão 2 noites por causa de uma dívida de farinha. Deodato abriu a boca para dizer alguma coisa sobre lei,
sobre direito de propriedade, sobre dívida anotada em caderno. Lampião se levantou da cadeira devagar. E aí mandou Zacarias buscar uma coisa no curral, a mesma coisa que Olegário tinha ido buscar naquele terreiro alguns dias antes. Zacarias voltou do curral com o ferro na mão, e o coronel Deodato Sampaio Lins ficou tão branco quanto a parede de cal atrás dele. O ferro estava frio ainda. Cabo de madeira escurecido pelo uso, a ponta com o defundido que o ferreiro da vila tinha feito décadas antes para o velho Salustiano, e que o filho tinha encontrado uma serventia que o pai, por pior que fosse, nunca tinha chegado ao ponto de imaginar. Zacarias pousou o objeto na mesa, ao lado do prato de carne de sol que o coronel não ia terminar naquela noite. Lampião olhou pro ferro. Depois olhou pro coronel. "Acende o fogão", disse, sem elevar a voz. Nenhum dos jagunços da fazenda se moveu para obedecer. Não porque tivessem coragem de contrariar, mas porque naquele instante, Chicão e Baracho já estavam encostados na parede da cozinha com os rifles dos cangaceiros apontados para eles, e o capataz Olegário Bispo estava do lado de fora, sentado no chão do alpendre com as mãos na cabeça, guardado por dois homens do bando que não tinham dito uma palavra desde que chegaram. Foi um dos próprios homens de Lampião que foi até o fogão da cozinha e atiçou a brasa. O mesmo fogão onde a cozinheira da fazenda, uma mulher velha chamada Tonha, que tinha ficado encolhida num canto sem fazer barulho desde que o bando entrou, preparava toda noite o jantar do coronel. Brasa de lenha de angico, acesa com facilidade, como se a casa soubesse o que estava para acontecer e não quisesse dificultar. Enquanto o ferro aquecia, Lampião fez o coronel Deodato sentar de volta na cadeira da mesa. Depois tirou do bornal um papel dobrado e um lápis de carvão e colocou na frente do homem. "O senhor vai escrever", disse o capitão. "Vai escrever que toda dívida anotada no caderno do seu capataz está paga e quitada. Todo meeiro, toda família, todo nome que tiver naquele caderno. Data de hoje, assinatura sua, e o Olegário vai entrar aqui para assinar como testemunha." Deodato ficou olhando pro papel. A mão que segurava o lápis tremeu levemente. "Isso não tem valor nenhum", tentou dizer, com o que sobrava da voz de coronel. "Papel escrito assim, sem cartório, sem..." "Escreve", disse Lampião. "Só isso. Com a calma de quem não vai repetir." O coronel escreveu. Olegário Bispo foi trazido do alpendre, ainda com as mãos na cabeça, e colocado em frente à mesa. Quando viu o papel, quando entendeu o que estava sendo pedido, olhou pro patrão com uma expressão que misturava medo com alguma coisa próxima de alívio, a expressão de quem carregou um peso que não era dele por tempo demais e agora alguém estava dando permissão de largar. Assinou sem discussão. Lampião dobrou o papel com cuidado, passou o polegar na dobra, e guardou no bornal como quem guarda coisa de valor. Depois ficou parado, olhando pro fogão. O ferro estava alaranjado na ponta. O mesmo tom de brasa que o terreiro da Lagoa Seca tinha visto alguns dias antes. "Antes do fim desse causo, me conta uma coisa. Lampião tá fazendo justiça aqui, ou tá passando do ponto? Comenta aí, porque essa pergunta não tem resposta fácil, e é exatamente por isso que vale fazer." O coronel Deodato ficou olhando pro ferro no fogão com os olhos do tipo que a gente tem quando sabe o que vem e o corpo inteiro recusa aceitar. Dois cangaceiros se posicionaram atrás da cadeira dele, não por ordem gritada, mas pelo movimento natural de quem conhece o capitão e sabe o que aquela pausa significa. Lampião caminhou até o fogão, pegou o ferro pelo cabo de madeira com um pano dobrado, e virou para encarar o coronel pela primeira vez com algo diferente de calma no rosto. E foi nesse momento, com o ferro alaranjado na mão do capitão e o coronel Deodato preso na cadeira pela presença dos homens atrás, que o vaqueiro Zé Bolacha apareceu na porta da varanda. Tinha vindo a pé pela estrada, chapéu de couro na mão, igual ao dia do terreiro. Ninguém tinha mandado chamar.
Ninguém tinha avisado. Zé Bolacha simplesmente tinha ouvido os cães calarem, tinha esperado um tempo, e tinha vindo, porque 12 anos dentro de uma fazenda ensinam a saber quando chegou a hora de aparecer e quando chegou a hora de testemunhar. Lampião olhou pro vaqueiro na porta. Zé Bolacha ficou parado, chapéu na mão, sem dizer nada. O capitão assentiu uma vez, o reconhecimento de quem entende o gesto sem precisar de palavra, e virou de volta pro coronel. Deodato fechou os olhos. Não os abriu quando Lampião se aproximou. Não os abriu quando os dois cangaceiros atrás da cadeira seguraram os ombros dele com firmeza, não brutalidade, só firmeza, o tipo que não deixa dúvida. Não os abriu quando o calor do ferro chegou perto o suficiente para aquecer o ar ao redor do rosto dele. Abriu quando Lampião falou: "Olha pra mim." Não era grito. Era pior que grito. Deodato abriu os olhos e encarou o capitão. O ferro estava a menos de um palmo do rosto dele, alaranjado, respirando calor. O coronel estava suando pelo pescoço inteiro, pelo linho do paletó, pelas mãos abertas sobre as coxas, as mãos que tinham mandado segurar Perpetuana no terreiro, as mãos que tinham assentido pro Olegário ir buscar o ferro, as mãos que agora não tinham onde se esconder. Lampião ficou parado assim por um tempo que ninguém na sala conseguiu medir. O ferro brilhando entre os dois homens, o fogão crepitando baixo na cozinha, o silêncio de todo o resto. Depois o capitão virou o ferro devagar, e desceu a mão. Não foi pro rosto. Passou o ferro pela palma da mão direita do coronel Deodato Sampaio Lins, pressionou por 3 segundos, e retirou. O grito que o coronel soltou foi do tipo que o sertão raramente ouve de homem, agudo, partido, despido de qualquer coisa que não fosse dor pura. Os cangaceiros atrás soltarão os ombros. Deodato dobrou sobre a própria mão com a testa quase na mesa, respirando em pedaços. Lampião pousou o ferro na mesa com cuidado, ao lado do papel assinado. "Assim tu lembra", disse o capitão, com a voz baixa de sempre, toda vez que apertar alguma coisa. "Que existem marcas que não apagam." Zé Bolacha, parado na porta da varanda com o chapéu ainda na mão, fechou os olhos por um segundo e respirou fundo. Como quem termina uma oração que não sabia que estava rezando. Foi então que Lampião tirou do bornal alguma coisa que ninguém esperava, não rifle, não faca, não ordem. Era um embrulho de pano grosso, amarrado com tira de couro. Colocou em cima da mesa sem abrir. "Isso vai pra Dona Perpetuana. Os filhos dela também." Ninguém perguntou de onde tinha vindo o dinheiro. No sertão, não se pergunta de onde vem a chuva, só se dá graças quando ela chega. O capitão se virou para sair. Na porta da varanda, parou ao lado de Zé Bolacha. Os dois ficaram um instante lado a lado, o cangaceiro de chapéu de couro bordado e o vaqueiro de chapéu liso e surrado, os dois olhando pro interior da sala onde o coronel Deodato ainda estava dobrado sobre a mão queimada. Foi Lampião quem falou primeiro, em voz baixa, sem olhar pro vaqueiro. 12 anos dentro dessa fazenda. Você viu muita coisa." Zé Bolacha ficou quieto por um momento. Depois respondeu com a mesma voz baixa: "Vi, capitão. Tirei o chapéu. Não servi de nada." Lampião assentiu uma vez, o mesmo aceno lento de quem reconhece um peso sem precisar de mais explicação, e desceu os degraus da varanda na direção dos cavalos. O bando se dissolveu na escuridão da caatinga com a mesma silenciosidade com que tinha chegado. Em poucos minutos, o único sinal que tinham estado ali era a poeira ainda assentando na estrada de barro vermelho e o ferro resfriando na mesa da sala de jantar, ao lado de um prato de carne de sol que o coronel não terminou. Zé Bolacha ficou parado no alpendre da casa grande até ouvir o último casco sumir na curva da estrada. Depois colocou o chapéu na cabeça, diferente do dia do terreiro, dessa vez com gesto de quem encerra alguma coisa, e foi a pé até a casinha de Perpetuana.
A luz da lamparina ainda estava acesa na janela da casinha de Perpetuana quando Zé Bolacha bateu na porta. Ela abriu com o pano de chita enrolado no rosto, não de vergonha, mas porque a queimadura ainda latejava com qualquer toque de ar. Quando viu o vaqueiro, não disse nada. Ele tampouco. Estendeu o embrulho de pano grosso amarrado com tira de couro e ficou parado nas soleiras esperando ela abrir. Perpetuana desamarrou devagar. Quando viu o que havia dentro, ficou olhando por um tempo comprido demais, não de surpresa, mas do tipo de silêncio de quem recebe alguma coisa que não esperava merecer. As notas eram velhas, dobradas, do tipo que passa por muitas mãos antes de chegar a uma mão que precisa. Dinheiro suficiente para cobrir 3 sacos de farinha multiplicados por 10. De onde veio isso? Perguntou ela, voz baixa. Do capitão, disse Zé Bolacha. Ela não perguntou qual capitão. No sertão de Sergipe naquele começo dos anos 30, quando alguém dizia o capitão com aquele tom, não havia outro nome possível. Perpetuana fechou o embrulho com as 2 mãos, encostou na parede, e ficou assim por um momento com os olhos fechados, não chorando, apenas recebendo. Antoninho estava acordado na rede, fingindo que não estava. Quando a mãe entrou de volta na casa, o menino abriu os olhos e perguntou em voz baixa se o homem do chapéu de couro tinha ido mesmo. Ela disse que sim. Ele ficou quieto por um instante, depois virou de lado na rede e dormiu o primeiro sono inteiro em muitos dias. A notícia do que aconteceu na casa grande da Lagoa Seca correu pelo agreste sergipano com a velocidade que só boato urgente alcança. Em 2 dias, toda a redondeza de Simão Dias sabia que o coronel Deodato tinha recebido visita. Em 4 dias, a versão que corria nas bodegas e nas feiras já tinha enfeites que a realidade não precisava, porque a realidade, dessa vez, era suficiente. O capataz Olegário Bispo sumiu da fazenda no dia seguinte, sem aviso, levando só o cavalo e o caderninho. Ninguém foi atrás. O papel assinado que Lampião tinha guardado no bornal chegou 3 dias depois na mão do padre da paróquia de Simão Dias, entregue por um menino que ninguém conhecia, com um bilhete escrito a lápis que dizia apenas que o documento era para ser lido em missa no próximo domingo. O padre leu: a quitação das dívidas de 300 famílias, assinada pela mão do próprio coronel Deodato Sampaio Lins, na frente de testemunha. O silêncio da igreja depois da leitura durou mais do que qualquer sermão que aquele padre havia dado em anos de paróquia. O delegado Raimundo Caô de Simão Dias abriu um inquérito sobre o ocorrido na fazenda Lagoa Seca, registrou a invasão, e arquivou tudo na mesma semana. Alguns disseram que foi medo. Outros disseram que foi bom senso. Talvez os 2. O coronel Deodato Sampaio Lins vendeu a fazenda Lagoa Seca 2 anos depois, mudou para Aracaju, e não voltou mais ao agreste. A mão direita dele cicatrizou torta, com o D fundido na palma, visível toda vez que abria os dedos. Dizem que usava luva no inverno, mesmo quando não fazia frio. A marca na bochecha de Perpetuana nunca sumiu de vez. Ficou com ela os anos todos, uma cicatriz cor de barro cozido no lado esquerdo do rosto. Mas a parteira Dona Mercês costumava dizer, quando alguém tinha coragem de perguntar, que Perpetuana carregava aquilo com uma dignidade que deixava quem olhava mais envergonhado do que ela. Antoninho cresceu, virou ferreiro em Simão Dias, ofício que ninguém na família dele tinha exercido antes, e que todos acharam escolha estranha para um menino que tinha visto o que ele viu. Mas quem conhecia a história entendia, ele queria saber do ferro tudo o que havia para saber. Queria entender o que transforma metal em ferramenta e o que transforma ferramenta em arma, e qual é a diferença entre as 2 coisas. Zé Bolacha saiu da fazenda Lagoa Seca naquela mesma semana. Deixou o giral, a rede, os 12 anos de serviço, e foi embora com o cavalo e o chapéu. Ninguém sabe direito onde foi parar, há quem diga que virou coiteiro por uns anos,
guardando gente do bando do capitão em troca de silêncio e farinha. Há quem diga que abriu um pequeno roçado em Paripiranga e viveu quieto. O que todo mundo que conheceu Zé Bolacha concorda é que ele nunca mais tirou o chapéu por ninguém sem ter certeza do motivo. 12 anos dentro da Lagoa Seca ensinaram o que o gesto vale quando é vazio, e o que vale quando é verdadeiro. E no sertão de Sergipe, por muito tempo depois, quando alguém falava no nome do Coronel Deodato, os mais velhos respondiam com o mesmo silêncio de quem conhece o fim da história, e acha que o fim já é resposta suficiente. Esse caso da viúva perpetuana e do Coronel Deodato ficou enterrado no agreste sergipano por muitos anos. A gente que viveu aquilo foi morrendo, os filhos foram espalhando pelo sertão afora, e a história foi ficando mais fina com o tempo, do jeito que o sertão faz com tudo que dói demais para guardar inteiro. Se esse caos chegou fundo em você, deixa o joinha aqui embaixo antes de fechar. É o único pagamento que eu recebo para sentar e contar outro. Sem joinha, sem caos, é simples assim. Aperta no sino também, porque todo domingo tem história nova do sertão aqui no canal, e quem não é inscrito perde sem saber o que perdeu. Manda esse vídeo pro seu pai, pro seu avô, pro seu tio que cresceu ouvindo o caos de cangaço, porque essa história é deles tanto quanto é nossa. E me conta aqui embaixo, você já ouviu falar do Coronel Deodato Sampaio Lins, ou de algum fazendeiro desse tipo no sertão da sua família? Porque tem muita história parecida enterrada nessa terra, e eu quero ouvir. Semana que vem tem outro causo, desses que o diabo escutou e tomou nota. Outro coronel, outro sertão, outra conta que o tempo cobrou. O sertão